Nunca pensei que algo tão comum como uma internação hospitalar pudesse se tornar o ponto de virada da minha vida. Eu estava ali por um exame de rotina, nada grave, mas o que parecia ser apenas mais um quarto branco, com cheiro de desinfetante e sons monótonos de máquinas, rapidamente se transformou em algo que eu jamais poderia imaginar. Quando fechei os olhos naquela primeira noite, achei que era só cansaço. Mas o silêncio absoluto do hospital tinha vozes próprias. Cada bip das máquinas, cada rangido do piso, cada suspiro do corredor parecia falar comigo de uma forma que eu não conseguia entender. O quarto era simples. Uma cama de metal com lençóis brancos impecáveis. Uma mesa de apoio com revistas antigas, uma cadeira vazia e uma janela que dava para o estacionamento externo. Tudo parecia fora do lugar, como se o tempo ali tivesse outra cadência. O relógio na parede não parecia marcar o mesmo ritmo que eu conhecia. Cada segundo se arrastava, e ainda assim, algo em mim sentia pressa, como se estivesse sendo observado. Naquela primeira madrugada, ouvi passos suaves se aproximando. Não pensei muito, achei que fosse um enfermeiro. Mas os passos pararam bem ao lado da minha cama, e o ar ficou gelado, como se a sala inteira tivesse respirado junto comigo. Era impossível ver alguém, não havia sombra, não havia presença física, mas o peso era real. Eu podia senti-lo na minha pele, nos meus ombros, pressionando, me lembrando que algo ali estava além da lógica. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. No entanto, um sussurro quase inaudível atravessou a sala. Meu nome. Não uma vez, mas repetido, sutil, insistente. Você precisa lembrar. Você precisa lembrar. Não consegui dormir. Me sentei na cama, olhando ao redor. O quarto estava vazio, silencioso, e a luz fraca do corredor atravessava a persiana em linhas finas sobre o chão. O queixo apoiado nas mãos, senti que algo me chamava, algo antigo que estava escondido não apenas naquele hospital, mas dentro de mim mesmo. Fechei os olhos novamente e, de repente, fui inundado por imagens, flashes de um passado que eu não podia compreender, momentos distantes da minha própria memória ou algo que a mente humana não deveria recordar. Na manhã seguinte, a rotina hospitalar continuava, mas eu já sabia que nada seria mais normal. Os corredores pareciam mais longos, os sons mais altos, e cada enfermeiro que passava por mim parecia carregar um olhar que não era totalmente humano, como se escondesse algo que eu precisava descobrir. Perguntei a mim mesmo se aquilo era paranoia, se o meu corpo estava reagindo ao estresse da internação. Mas a sensação não era física, era mais profunda, espiritual, como se uma parte de mim tivesse despertado para algo que eu tinha esquecido há muito tempo. O primeiro indício concreto aconteceu quando o médico entrou para revisar meus exames. Ele era um homem calmo, mas havia um olhar de urgência em seus olhos que ele não podia disfarçar. Entregou-me alguns papéis. Os exames estavam todos normais, mas ele hesitou antes de falar, como se procurasse palavras que não pudesse dizer. Então ele disse algo que me congelou. Você já esteve aqui antes, há muitos anos, e talvez não se lembre, mas certas coisas não podem ser apagadas. A frase ecoou dentro de mim, sem explicação. Tentei ignorar, tentei achar que era apenas um mal-entendido, mas a sensação de que algo terrível havia sido escondido em minha própria história se intensificou. Durante os dias seguintes, percebi pequenas coisas, objetos que pareciam mudar de lugar, sussurros nas horas mais silenciosas, sombras que se moviam nos cantos do quarto quando eu piscava. Cada detalhe aumentava a sensação de que o passado estava prestes a me encontrar. No segundo dia, algo ainda mais perturbador aconteceu. Estava sozinho no quarto, revisando antigos documentos que o hospital havia entregue por engano, quando encontrei uma foto. Era antiga, amarelada, mostrando um corredor do hospital. Mas o mais estranho eram as pessoas na foto. Entre elas, reconheci um rosto, o meu próprio.
Não podia ser, não com a idade que eu tinha agora. E no fundo da imagem, quase imperceptível, havia algo que parecia me observar. Uma figura escura, distorcida, com olhos vazios e sorriso cruel. Meu coração disparou. Era como se aquela foto fosse uma prova de que o passado, ou algo ligado ao meu passado, ainda estivesse ali, esperando para ser descoberto. As noites se tornaram insuportáveis. O quarto parecia vivo, respirando comigo, reagindo a cada movimento meu. Às vezes, quando olhava para o canto da parede, a sombra de uma figura humana aparecia por um instante, mas desaparecia antes que eu pudesse me concentrar. Sons de passos, sussurros, o toque do frio na pele. Tudo isso se intensificava até o ponto de me fazer acreditar que a própria estrutura do hospital estava envolvida, escondendo segredos que eu jamais deveria conhecer. Foi numa dessas noites que percebi o verdadeiro horror. Enquanto caminhava pelo corredor para ir ao banheiro, ouvi vozes atrás de mim, conversas sobre algo que eu não devia ouvir. Falavam de um incidente antigo, de pacientes desaparecidos, de nomes riscados de registros e de documentos que haviam sido escondidos. E uma frase se repetia constantemente, dita em tons diferentes, quase como ele não deveria ter lembrado. Ele não deveria ter lembrado. Eu tremi, mas continuei andando. Cada passo parecia ecoar, como se os corredores estivessem se prolongando infinitamente, deformando o espaço. E então, ao chegar à porta do banheiro, vi algo que congelou minha respiração. Um nome escrito na parede, com tinta preta antiga, desgastada pelo tempo. Era o meu próprio nome. E embaixo, uma data que eu não conseguia compreender, como se estivesse registrada muito antes de eu nascer. A sensação de déjà vu se tornou insuportável. Comecei a me perguntar se estava realmente ali, ou se era um fantasma do passado tentando se comunicar comigo através do hospital. Mas então, algo dentro de mim despertou. Uma lembrança parcial, fragmentada, de um dia que eu jamais poderia ter vivido, mas que parecia inegavelmente meu. Uma criança correndo por um corredor escuro, sendo seguida por passos que não pertenciam a ninguém conhecido, ouvindo vozes que chamavam pelo meu nome e sendo observada por olhos invisíveis que conheciam todos os meus segredos. A partir desse momento, percebi que minha internação não era apenas para cuidar de um corpo físico. Havia algo que precisava ser revelado, algo que estava enterrado no passado e que o hospital, de alguma forma, estava escondendo ou protegendo. Cada médico, cada enfermeiro, cada funcionário parecia fazer parte de um roteiro invisível, guiando-me sem saber, preparando-me para enfrentar uma verdade que eu ainda não podia compreender totalmente. E foi no terceiro dia que a descoberta começou a se tornar clara. Recebi uma visita inesperada. Um enfermeiro que não reconhecia, com expressão grave e olhos que carregavam um peso inexplicável. Ele não falou muito, apenas me entregou uma pasta antiga, cheia de papéis e registros, documentos que haviam sido arquivados de maneira secreta. Enquanto eu folheava, encontrei registros de tratamentos, relatórios médicos e anotações manuscritas que mencionavam o meu nome de maneiras que eu jamais poderia imaginar. E o mais aterrorizante, cada registro tinha datas que antecediam minha existência, descrevendo eventos que, se fossem reais, significariam que eu havia vivido experiências que não deveriam pertencer a ninguém. O medo começou a se transformar em terror verdadeiro. Não era apenas minha mente pregando peças, não era apenas hospital ou doença. Era algo profundo, ligado à minha própria história, a algo que eu havia esquecido ou que fora apagado de minha memória por razões que eu ainda não entendia. Eu estava preso entre a realidade que conhecia e o passado que estava surgindo diante de mim, inevitável, insistente, impossível de negar. E naquele momento, uma sensação me atingiu com força. A percepção de que algo estava me observando constantemente,
não apenas durante a internação, mas também dentro da minha própria mente. Eu não podia descansar, não podia me enganar, e cada instante se tornava uma batalha entre lembrar e sobreviver. Porque se eu descobrisse a verdade completa, não sei se conseguiria lidar com o que encontraria. Quando folheei os antigos registros e percebi as datas impossíveis, senti o chão desaparecer sob meus pés. Cada linha escrita parecia falar comigo, como se o próprio papel soubesse da minha presença, como se estivesse vivo. Havia notas sobre procedimentos que jamais deveriam existir, diagnósticos que não faziam sentido e menções a uma unidade que eu nunca havia visto no hospital. Mas a coisa mais perturbadora eram as anotações sobre casos repetidos, detalhando situações que descreviam minha própria vida com uma precisão assustadora, desde a infância até momentos que eu achava esquecidos. Naquela noite, os sons do hospital se intensificaram. O bip das máquinas tornou-se irregular, quase em ritmo de coração acelerado. Cada corredor parecia ecoar passos que não eram meus, sussurros que não consegui localizar, e uma sensação constante de ser seguido. Fui ao banheiro para me lavar, mas o reflexo no espelho não era completamente meu. Por um instante, vi um rosto diferente, mais pálido, mais jovem, com olhos escuros que me estudavam de volta, e um sorriso estranho, vazio, que desapareceu quando pisquei. Sentado na cama, comecei a tentar organizar as memórias fragmentadas. Lembrei-me de um acidente quando criança, detalhes que nunca consegui explicar. Pais gritando, corredores vazios, médicos com expressões sérias e a sensação de ter sido observado, sempre observado. Eu havia bloqueado essas lembranças, mas agora tudo voltava com intensidade e clareza. Cada fragmento parecia conectado a algo maior, algo que ninguém queria que eu descobrisse. O hospital parecia perceber minha evolução. As luzes piscavam de maneira irregular. Portas que eu tinha passado antes agora estavam trancadas, e outras que eu jamais havia notado se abriram para mim sozinhas. Senti uma força invisível me guiando, como se me obrigasse a enfrentar o que estava escondido no fundo da minha mente. Cada passo pelos corredores era acompanhado por uma mistura de medo e fascinação. Eu sabia que algo terrível me esperava, mas não conseguia recuar. Foi então que encontrei a ala esquecida do hospital. Um corredor antigo, com paredes descascadas, cheiro de mofo e fraca iluminação que não constava em nenhum mapa que eu tinha visto. Algo me chamou e eu segui, cada vez mais consciente de que o lugar estava ligado ao passado que eu tentava ignorar. Via quartos vazios, equipamentos antigos cobertos de poeira e arquivos espalhados que pareciam datar de décadas. E no final do corredor, uma porta semiaberta, com luz fraca vazando pelo vão. Ao empurrar a porta, deparei-me com uma sala que parecia congelada no tempo. Mesas, cadeiras e macas antigas permaneciam no mesmo lugar em que tinham sido deixadas anos atrás. E no centro, uma figura sentada, parcialmente encoberta por sombras. Meu coração disparou. Não era alguém humano, ou pelo menos não completamente. Era uma presença densa e palpável, que emanava memórias e lembranças, como se guardasse tudo o que havia acontecido no hospital ao longo dos anos. Quando me aproximei, uma voz saiu da sombra, profunda e arrastada. Você se lembra agora, finalmente lembra. Meu corpo estremeceu. Não havia movimento visível, mas a presença falava diretamente com minha mente. Cada palavra parecia rasgar camadas de memória esquecida, revelando a verdade que eu não podia aceitar. Experiências que pensei ter esquecido, acidentes, incidentes que ninguém jamais comentou, desaparecimentos misteriosos, tudo estava conectado a mim. Eu não era apenas paciente. Eu era parte de algo que transcendeu o tempo, algo que o hospital havia escondido, mas que agora exigia reconhecimento. O terror se intensificou. Tudo se tornou auditivo e visual ao mesmo tempo.
sussurros em línguas que eu não compreendia, imagens de corredores cheios de pessoas que não reconhecia, médicos com expressões vazias e figuras sombrias observando de cima. Meu corpo tremia, meus sentidos se embaralhavam e minha mente lutava para distinguir realidade de memória. Cada objeto que eu tocava parecia pulsar com vida própria. Cada som reverberava dentro da minha cabeça. Fui levado a um arquivo antigo, onde encontrei registros que mudariam minha compreensão de tudo. Documentos detalhavam um experimento com crianças, pacientes e famílias, envolvendo memórias suprimidas, manipulação de percepção e experiências de prolongamento da consciência. Meu nome aparecia repetidamente, como se eu fosse parte de um grupo especial ou alvo de algo que transcendia a ética. Tudo fazia sentido e não fazia sentido ao mesmo tempo. Os sussurros, as sombras, o hospital, tudo era parte de uma verdade que a mente humana dificilmente suporta. Na mesma noite, algo físico aconteceu. A cama em que eu dormia começou a tremer levemente e senti uma pressão sobre meu peito, como se mãos invisíveis tentassem me empurrar para o chão. Não era apenas sugestão ou alucinação, era real. E no momento em que consegui me sentar, olhando ao redor, percebi que a presença da sala antiga havia se multiplicado. Cada sombra parecia me estudar. Cada objeto antigo vibrava com memórias ocultas, e uma sensação de inevitabilidade me atingiu. Eu precisava enfrentar meu passado completamente ou jamais sair vivo daquele lugar. Enquanto isso, flashes de memória me assombravam. Eu, criança, sendo levado pelos corredores, médicos sussurrando entre si, portas que se abriam e fechavam sozinhas, vozes chamando meu nome. E uma percepção horrível. Os eventos que eu havia esquecido, os incidentes traumáticos, tudo estava ligado a experiências que o hospital realizou, ou pelo menos protegeu como segredo. Eu não era apenas um paciente, eu era testemunha e vítima de algo que se repetia ciclicamente, de forma quase ritualística. O ápice do terror aconteceu quando fui levado por uma força invisível a uma sala no subsolo, cheia de equipamentos antigos, tubos, frascos e registros. Luzes piscavam intermitentemente e uma tela antiga projetava imagens de meu próprio passado, momentos que eu nem lembrava, combinados com cenas de outros pacientes. E então, uma voz ecoou em minha mente, clara e imperativa. Você não pode fugir da verdade. Ela é parte de você. E nós vamos lembrá-lo. Senti que minhas pernas fraquejavam, meu corpo quase desmaiava, mas continuei avançando. Cada arquivo, cada registro, cada sombra parecia me ensinar, me forçar a lembrar. E lentamente comecei a compreender. Havia algo terrível que eu havia feito, ou algo que havia acontecido comigo que não podia ser ignorado. O hospital não era apenas um local de cura. Era um guardião de segredos que jamais deveriam ser revelados. Mas agora, a revelação era inevitável. A noite se alongava, o silêncio se quebrava em estalos de memória. E eu percebia que cada segundo estava me levando mais perto do ponto de ruptura. A presença que me guiava não era hostil, mas exigente, como se dissesse que eu precisava aceitar tudo. Minhas lembranças, minhas ações, minhas conexões com os eventos ocultos do hospital, ou seria consumido por eles. Cada passo era uma batalha entre a sanidade e o conhecimento, entre o medo e a necessidade de descobrir a verdade completa. Quando finalmente cheguei a uma sala isolada, com paredes cobertas de arquivos antigos e frascos selados, compreendi a dimensão do que estava enfrentando. Eu não estava sozinho, mas nunca estivera. As experiências registradas no hospital, os desaparecimentos, os incidentes estranhos, tudo tinha uma conexão direta comigo. Meu nome, meu rosto, minha vida, tudo havia sido monitorado, documentado e manipulado. E a presença na sala, agora clara, parecia esperar pacientemente que eu aceitasse a verdade.
Eu estava à beira de um colapso mental e físico, mas algo em mim resistiu. Senti um clarão de memória. Uma criança correndo, sendo observada, escondendo-se, tentando lembrar. E percebi que para sobreviver eu precisava confrontar tudo. A presença não era apenas um espírito ou sombra. Era uma encarnação do próprio passado que eu havia tentado esquecer. Uma manifestação do terror que o hospital guardou por décadas. E eu precisava encará-la, entender o que realmente acontecera ou seria destruído por aquilo que eu havia ignorado. Quando entrei na sala isolada, senti imediatamente a densidade do ar. Era como se cada molécula estivesse carregada de memórias, segredos e eventos que eu não deveria conhecer. As paredes cobertas de arquivos antigos e frascos selados pareciam pulsar com a própria história do hospital. A presença finalmente se revelou com clareza. Uma figura alta, envolta em sombras, com um olhar profundo que parecia atravessar minha alma. Mas o mais perturbador não era o olhar, e sim a sensação de que aquela entidade não era apenas alguém do passado. Era eu mesmo, ou pelo menos uma versão de mim que havia vivido experiências que meu consciente havia bloqueado. As memórias inundaram minha mente em ondas rápidas e implacáveis. Vi minha infância sob uma nova luz. Os momentos esquecidos de hospitalizações, os experimentos que eu nunca deveria lembrar, as vozes que me guiavam ou manipulavam, as portas que se abriam sozinhas e os corredores que pareciam viver por conta própria. Cada detalhe, antes fragmentado, agora formava um mosaico aterrador, revelando que eu havia sido parte de algo muito maior e muito mais sombrio do que podia compreender. Descobri que, anos atrás, havia um projeto secreto do hospital, envolvendo manipulação de memórias e testes psicológicos extremos. Pacientes, especialmente crianças, eram monitorados, suas memórias alteradas ou suprimidas e seus comportamentos registrados em protocolos detalhados. E eu, sem saber, havia sido um desses casos. Tudo que eu lembrava como lacunas em minha vida, traumas esquecidos, desaparecimentos de amigos da infância, até momentos de medo inexplicável, fazia parte daquele experimento. Meu nome aparecia repetidamente nos registros antigos, acompanhado de observações que me descreviam em detalhes, como se minha vida fosse um roteiro cuidadosamente elaborado por mãos invisíveis. Enquanto eu processava isso, a presença falou novamente, com uma voz que não era totalmente humana, mas que ecoava na minha mente de forma hipnotizante. Você lembra agora, a verdade não pode ser esquecida. Você é parte de nós, e nós somos parte de você. Meu corpo tremia, meus pensamentos giravam em círculos e senti uma mistura de terror e fascínio. Eu sabia que precisava enfrentar a verdade, entender até o fim, ou minha sanidade seria consumida pelo desconhecido. Nos arquivos antigos, encontrei fotos, vídeos e documentos que mostravam cenas de minha própria vida, mas com detalhes que eu jamais poderia ter lembrado conscientemente. Corredores sombrios, médicos com expressões impassíveis, crianças desaparecendo, procedimentos que ninguém explicou. Tudo indicava que a infância que eu acreditava ter vivido era apenas uma fachada cuidadosamente construída. Eu havia sido observado, testado e manipulado, e a extensão do projeto ultrapassava décadas. O hospital, que parecia um lugar de cura, era na verdade um guardião de segredos obscuros que ninguém jamais deveria conhecer. Em meio a essa revelação, algo mudou na presença. Ela começou a se mover em torno de mim, suas sombras alongando-se e se condensando em formas que pareciam lembranças físicas. Senti mãos invisíveis tocando minha cabeça, empurrando-me para dentro de memórias específicas, forçando-me a reviver experiências que eu havia enterrado há muito tempo. Vi-me criança, deitado em uma cama fria, observando as figuras do hospital à distância, ouvindo vozes que me chamavam e se confundiam com meus próprios pensamentos.
Vi momentos de medo absoluto, solidão e confusão. E compreendi que o terror que sentia agora era apenas um reflexo do que eu havia vivenciado antes, mas amplificado pelo tempo e pelo esquecimento. A cada memória que emergia, a presença parecia ganhar força. O quarto parecia girar. Os arquivos se desfaziam em sombras e a percepção da realidade se distorcia. Mas então, algo em mim resistiu. Uma força interna, uma vontade de compreender e sobreviver, começou a se erguer. Percebi que, embora eu tivesse sido manipulado e observado, minha consciência ainda era minha. Eu podia absorver a verdade sem sucumbir totalmente ao terror. E com essa percepção, comecei a confrontar a presença. Mostre-me tudo. Quero entender. Não vou fugir. A entidade respondeu com silêncio. E então o ar se iluminou com uma luz pálida, revelando imagens do passado, do presente e de possíveis futuros. Vi versões de mim mesmo correndo pelos corredores, tentando escapar, observando os experimentos, lembrando das vozes e sussurros. Cada memória se conectava à outra, formando uma teia intrincada de eventos que explicavam tudo. Eu entendi finalmente. O hospital não era apenas um lugar físico, era um espaço de vigilância, manipulação e aprendizado, onde memórias eram tanto ferramentas quanto prisões. Quando a luz se dissipou, senti um peso sair do meu peito. A presença diminuiu, recuando para as sombras, mas deixou uma sensação persistente. Eu sabia que tinha visto demais, mas também sabia que agora tinha controle sobre minhas próprias lembranças. A verdade era terrível, mas ao enfrentá-la, recuperei algo essencial: minha consciência, meu direito de lembrar, minha liberdade dentro do próprio passado. Nos dias seguintes, o hospital voltou à sua rotina aparentemente normal. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Cada corredor, cada sombra, cada sussurro me lembrava que o que eu descobri era real e que algumas verdades não podem ser ignoradas. Eu sabia que precisava compartilhar minha experiência para alertar quem pudesse ouvir, para registrar que mesmo nos lugares que parecem seguros, podem existir segredos que desafiam a compreensão humana. Enquanto deixava o hospital, senti que uma parte de mim permanecia ali, conectada ao passado, conectada à presença, conectada ao terror que eu havia enfrentado. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de alívio me acompanhava. Eu havia enfrentado, lembrado e compreendido. A memória, por mais dolorosa que fosse, agora era minha aliada. E é por isso que estou contando esta história a você. Porque se você algum dia sentir que algo não está certo em um lugar seguro, se ouvir vozes, ver sombras ou sentir que o passado está tentando se comunicar, preste atenção. Algumas verdades são dolorosas, algumas lembranças são terríveis, mas enfrentá-las pode ser a única maneira de recuperar seu próprio controle. Deixe seu comentário se já sentiu algo estranho em um hospital, ou se alguma lembrança esquecida veio à tona em momentos inesperados. Inscreva-se para ouvir mais histórias de mistério, terror e revelações que desafiam a realidade. E deixe o like para ajudar a manter vivas histórias que de outra forma permaneceriam enterradas no silêncio. Lembre-se, algumas experiências não são apenas memórias. Elas são lições, avisos e, às vezes, portas para verdades que ninguém quer que você descubra. Uma vez que você vê, você não pode esquecer. E é isso que torna a memória, o terror e o passado tão poderosos e tão aterrorizantes.